pregador, nosso ensinador, a palavra de Deus, essas 7 semanas. Glória a Deus. Você possa levantar sua mão para cá. Glória a Deus. Pai, eis aqui a vida do seu filho, Pai, que nesta noite o Pai trará a tua palavra. Continuando o ensinamento que assim o Senhor tem começado, Pai, nesta quarta noite, nesta quarta ministração. Senhor, derrama a sua unção sobre uma vida, Pai, na vida do teu filho, para que ele venha trazer, Pai, conhecimento aos nossos corações, para entendimento, Pai, para que possamos perseguir firme, Pai, no teu evangelho, buscando a sua presença em todo o tempo. Pai, nós colocamos o pastor Bispo, Pai, diante de ti, para que o Senhor possa usá-lo, Pai, que ele diminua, o Senhor cresça sobre a vida dele, e o seu nome seja glorificado nessa noite. Assim nós te agradecemos e colocamos em suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. Amém. Sentados. Mais uma noite de bênção para nós. Eu estou com aquele gostinho da quinta passada. Foi muito bom. Você sabe que nós pregamos, mas nós também somos edificados, né, pastor? E a semana passada eu saí daqui muito edificado com a palavra e com a presença do Espírito Santo, claro. Né? Porque se a presença do Senhor não estiver no meio de nós, a gente tem que dizer como Moisés: Senhor, não me faça subir. Se tu não estiver um pouco conosco, que nós não possamos dar um passo. Né? E os irmãos que aderiu aí o DVD, quem assistiu? Assistiu? Assista. É importante, a irmã assistiu? De atrás assistiu? Assista o DVD para você comentar, entendeu? Para você dizer se é Deus ali ou se não é. Né? É muito bom. É um tema glorioso que Deus havia me dado. Me ligaram, era 5 horas da tarde, e falaram: pastor Luiz, eu tenho um trabalho lá em Miraporinha, na Assembleia de Deus, numa vigília, e a pessoa que marcou essa cruzada conosco de 3 sextas-feiras ali, que era a vigília de sexta do sábado, ele se esqueceu que tinha um evento também justo no segundo dia desse trabalho, dessa cruzada. E ele me indicou: o senhor poderia estar lá, e me deu o tema para mim. Aí eu disse: qual seria o tema? Ele disse: olha, nós estamos ministrando ali a respeito de trazendo a arca de Deus. E foi da onde Deus me deu esse tema: Deus e as 3 arcas. E dentro desse DVD eu ministro a respeito da arca de Noé, quando Deus disse para Noé, construa uma arca porque é chegado o fim de toda a carne. E o segundo título, que é a arca de Moisés, que é quando Deus disse para Moisés: faça uma arca de madeira de acácia, betuma ela e cobra ela de ouro, e coloque 2 querubins em cima dela e 4 argolas, e dentro dela estará a vara de Arão e estará as tábuas dos 10 mandamentos. Então, e a terceira arca, que é Jesus, a grande arca, Cristo na cruz. Então, com certeza você vai assistir, né? Eu peço aos irmãos que assistam, porque é incrível você comprar uma roupa e usar, né? Até eu vou falar para vocês aqui, ó. O ano passado eu ganhei essa camisa de presente no meu aniversário. E hoje é a primeira vez que eu estou pondo ela. Agora eu vou explicar para vocês por quê. Senão ela já estaria já desbotada de tanto usar. Porque do ano passado para cá, eu e minha esposa estamos passando uma prova. A prova é água, e é de todos os lados. Que eu e ela chegamos a emagrecer. Eu cheguei a 112 quilos, eu estou com 83. Eu perdi uns 32 quilos. Engraçado que nós fomos pesar outro dia junto, nós estamos com o mesmo peso, eu e ela. Ela deu 83 também. Aí eu falei: meu Deus do céu, ela perdeu na faixa dos 20 quilos, e o pastor 32 quilos nós perdemos, eu e ela junto. Né? Então, a camisa serviu. Eu coloquei ela, ia colocar ela no fim da semana passada, olha que coisa, né? Eu falei: meu Deus, essa camisa está aqui, ganhei de presente do irmão José, da mãe Bete. Se eu dar ela para alguém e ele ver, fica
O pastor Luiz te deu um presente, né? Aí eu peguei, tirei ela da caixa, coloquei, era número 4, só para vocês terem uma ideia, eu estava usando o colarinho número 7. A turma estava me chamando, sabe como? Sem pescoço. Não tinha mais nada, entendeu? De tanta gordura, né? E aí, graças a Deus, ó, a camisa entrou. E hoje eu estou estreando ela aqui. Espero receber uma unção aqui junto com vocês, em nome de Jesus, amém? Então assista o DVD, né? Não compre nada para você deixar guardado. Uma vez eu vi o pastor Silas Malafaia ministrando uma palavra, e quando ele começou a ministrar aquela palavra, sabe o que aconteceu? A minha esposa tirou uns pratos do porcelanato Chirite lá e falou: Luiz, vamos comer nesses pratos novos aqui. Porque o pastor Malafaia falou assim: irmã, você compra as coisas, coisa de enxoval e deixa guardado, e fica 10 anos, 20 anos, 30 anos, depois você morre, quem come no prato é a outra. Já pensou você deixar 30 anos guardado ali, uma porcelana que você ganha de presente de casamento, né, irmão? As jovens que estão aí, as jovens aí, ó, quando casar já usa na hora, viu? Não deixa 30 anos não. Aí então sabe o que aconteceu? Aí nós comemos naquele prato bonito lá. Eu falei: Deus, o que aconteceu? Ele falou: não, meu filho, vamos usar. Veio a mensagem do pastor Silvana na paz, falou: tem que usar, então nós vamos usar. E as pessoas têm o prazer de guardar, né? Então assista ali o DVD, tá ok? Vamos lá. Eu não vou orar novamente, porque já foi orado e eu gosto muito de receber oração. Entendeu? Na hora de ministrar a palavra de Deus. E eu honro muito a oração dos servos de Deus quando faz para mim. Né? Tem pessoas que você ora para ele, e quando ele acaba de me abrir, fala: vou fazer mais uma oração, mais oração, mais poder. Eu falo: Deus, a minha oração não vai ter para esse homem de Deus. Né? Mas vamos lá, livro de Pedro. Glória a Deus. Prometo para vocês que eu acredito que hoje nós vamos ministrar menos aqui. Não que nós não tenhamos a palavra do Senhor, tem, mas vamos ver se a gente consegue aí arrumar um tempo, né, semana? Regulamentar esse tempo direitinho para a gente poder ir para casa debaixo de glória a Deus e aleluia. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 1. Versículo de número 11: indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os vamos lá, testificando os que a Cristo havia de então eles já falavam lá atrás. O Espírito de Jesus, de Cristo, o Espírito Santo que estava nos profetas, eles anteriormente falavam daquilo que nós estamos meditando nesses dias. Os sofrimentos que havia de vir, não somente sobre Cristo Jesus, mas sobre todo aquele que faz a vontade de Deus, e também a glória que se segue. Quanto mais sofrimento, mais unção de Deus. É impressionante isso, não é? E eu vou ler aqui com vocês também no livro de Hebreus 11, o verso 36. E outros experimentaram escárnio, verso 36 de Hebreus capítulo 11. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Diga-se comigo: o preço da unção e da glória é a dor. Diga isso para o seu irmão: o preço da unção e da glória é a dor. Muitas vezes a gente não quer, para eu também não gostaria de passar por tantas coisas que a gente passa atualmente, mas
estamos unidos desses homens aqui. Hoje nós estamos falando a respeito deste personagem, que segundo as Sagradas Escrituras, está aqui somente uma ilustração, é o grande apóstolo Paulo, o escritor de toda a teologia neotestamentária. Este grande homem que sofreu, e aqui atrás você vê um soldado segurando uma espada nas mãos, e com um único golpe, ele arranca a cabeça do apóstolo. Existem 3 versões para o martírio de Paulo, uma da qual é esta que está aqui, onde um algoz, ele por trás, um soldado romano, ele dá um golpe de espada e ele decapita o apóstolo Paulo. A outra tese é que este grande homem de Deus, ele é colocado sob uma guilhotina. A guilhotina, você sabe como é, ela tem um desenho, ela tem os furos das mãos, tem os furos dos pés e o furo da cabeça. Na hora que a guilhotina desce, se colocar só a cabeça, arranca a cabeça. Se colocar as mãos e os pés, a pessoa cai os pés e mãos e cabeça para um lado e o corpo para trás. Então, esta é a segunda história que dizem, isso não está dentro da Bíblia, mas que supostamente este grande homem de Deus, ele passou por este martírio. E a terceira é uma das que muitas pessoas dizem, que ele foi picado, todos os seus membros, e foram jogados nas cidades em que ele passou pregando o Evangelho de Deus. Entendeu? Então, uma mão para lá, um pé para lá, um outro pé para o outro lado, a perna para um lado. As cidades por onde ele passou fizeram questão de jogar os pedaços do seu corpo nesses lugares. Mas a história, ela começa assim. Segundo diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, no capítulo de número 7, quando Estevão, ele olha para o alto, e a Bíblia diz que Estevão, ele vê o trono de Deus e vê Jesus à direita do trono de Deus. Ele diz que eis que eu vejo os céus abertos. E então, ele dizendo isso, a Bíblia Sagrada diz que ele vê Jesus em pé, e eles gritam, os adversários de Estevão, eles gritam com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Expulsando da cidade, eles apedrejaram Estevão até que Estevão ele sucumbe. Onde, quando ele estava morrendo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, recebe o meu espírito, e não lhes imputei estes pecados, ou este pecado. E então ele expira e morre. Segundo diz a Bíblia Sagrada, aqui no versículo de número 58, as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Depuseram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando isso acontece, levanta-se então uma grande perseguição contra a igreja de Jesus Cristo. Levantando-se esta perseguição, o povo é disperso, e por onde eles passam, eles começam a pregar o Evangelho de Cristo, sua morte e sua ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que este Saulo, ele pega cartas do governador para que, se ele ao menos pegasse alguma pessoa falando no nome
de Jesus Cristo, ele os lançasse na prisão. E ele então, pegando cartas, ele vai e começa a perseguir os cristãos daquela época. Perseguindo ele, estando no caminho de Damasco, a Bíblia Sagrada diz que no caminho de Damasco, ele junto com os seus soldados, em volta dele, vê uma grande luz. E nessa luz, ele fica parado e ouve a voz de Jesus, que diz para ele: Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem és, Senhor? E a voz diz para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando ele ouve essa voz, aí então a voz diz para ele assim: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E ele ficou cego naquele momento. Só ele via e só ele ouvia aquela voz. As pessoas que estavam ao redor de Saulo, eles correm, perturbados, atônitos, aterrorizados de ver aquela situação. E então Saulo agora ele fica cego. A Bíblia Sagrada diz que ele foi então até a rua direita e ele começou a orar e pedir a Deus que Deus tivesse misericórdia, no caso seria isso, da vida dele. E então a Bíblia Sagrada diz nesse mesmo capítulo 9 que havia um profeta que chamava-se Ananias. E então o Senhor apareceu a Ananias e disse para ele assim: Ananias, vai até a rua direita, e ali tem um jovem que está orando e ele está cego. Este jovem, ele é para mim um vaso escolhido, para que seja cheio do meu Espírito e anuncie o meu Evangelho, o meu nome aos gentios. E Ananias olha para o Senhor e diz: mas Senhor, este moço, ele participou das prisões de muitos servos teus, muitos santos da tua igreja. E Ananias temeu a isto, e o Senhor disse para ele assim: não, Ananias, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer, o quanto ele vai sofrer. Quem aqui acredita ser um vaso escolhido por Deus? Então veja bem, Deus disse para Ananias assim: eu lhe mostrarei o quanto ele vai sofrer, o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. É o que diz aqui o verso de número 10 em diante. Verso 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Isto é Saulo, é aquele jovem aonde depuseram seus pés as vestes de Estevão. 3 dias e 3 noites, não comeu e não bebeu. Lá em Damasco, certo discípulo chamado Ananias, ele disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ele disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Em primeiro lugar, nós estamos aqui nesta noite e nós temos que crer nisto. Quem aqui se considera e se julga um vaso escolhido pelo Senhor? Levante assim a sua mão e diga glória a Jesus. Então, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios, para levar o meu nome. Quem aqui vai receber o chamado de Deus e levar o seu nome? Levante a sua mão e diga glória a Jesus. Levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Os gentios é aqueles que não conhecem. Os reis são as autoridades máximas das nações. E os filhos de Israel é o povo que já é conhecedor da palavra e do Evangelho.
mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou fazer uma pergunta, você também é obrigado a responder. Quem aqui gostaria de padecer pelo nome de Jesus Cristo? Levante também a sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lhe mostrarei. E Ananias entrou na casa e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu enviou-me para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Quem aqui quer sofrer pelo nome de Jesus? Levanta assim a tua mão. Jesus está dizendo então para você: eu vou te encher do meu Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Levanta a mão e diga glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome. Eu não quero fazer de você uma marionete, tá ok? Põe a mão para lá, põe a mão para cá, mas você está sob a ordem e a autoridade do Espírito de Deus nessa noite. Então tudo que sai daqui desse altar nessa noite provém do altar de Deus. Ele coloca nos meus lábios, eu ministro para você. Você levanta a mão, você agradece e toma posse daquilo que Deus tem para você. Então Jesus está dizendo nessa noite: eu te escolhi, você é um vaso e você vai ser cheio do meu Espírito Santo. Quem crê, bote a mão e diga glória ao nome de Jesus Cristo. Meus queridos, logo que Paulo recebe esta palavra, em primeira instância, Paulo agora ele tem uma percepção. Ele percebe algo agora. Por quê? Porque Paulo ele era filho de fariseu. Paulo era instruído por Gamaliel. Paulo era uma pessoa que conhecia tudo a respeito da lei mosaica. A respeito do Pentateuco, tudo Paulo conhecia. A respeito dos rituais mosaicos, tudo o apóstolo Paulo conhecia. Mas aqui agora, ele está diante da grande figura Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Agora, o que toma posse da vida do apóstolo Paulo, ou de Saulo, é a soberana presença do Espírito de Deus. O Espírito de Deus agora, ele resgata Paulo. Segundo diz a Bíblia Sagrada, ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores pelo qual Jesus Cristo ele veio a padecer. Por quê? Eu persegui muitos dos santos da igreja do Senhor. Então agora ele recebe a soberana presença do Espírito de Deus. E tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele aprendeu, ele olhou, ele parou e disse assim: eu recupero tudo como esterco. Agora quem governa a minha vida não é nada de homem, é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Tudo aquilo que eu conhecia, tudo aquilo que eu sabia, hoje é como nada, né? Você pode conhecer, você pode estudar, você pode se formar, você pode ser um grande filósofo, mas quando você se depara com a presença de Jesus Cristo e o Evangelho, ele vem e te alcança, meu querido, tudo que você aprendeu é como nada. Agora você vai entrar na escola do Senhor Jesus Cristo. E na escola de Jesus, o grande ele se torna pequeno, não tem jeito, ele tem que diminuir. E então o que aconteceu? Tendo ele comido, segundo diz a Bíblia Sagrada, ele comeu e esteve Saulo alguns dias com os discípulos, verso 19, que estava em Damasco, e logo nas sinagogas pregava, e logo nas sinagogas pregava a Jesus Cristo, que era o Filho de Deus. Agora Paulo, ele muda o foco da sua mensagem. Agora ele não fica mais na letra. Agora Paulo, ele começa a aprender. Ele entra diante de Deus, junto com os discípulos. Ele se humilha nesse verso 19. E ele então começa a buscar a presença de Deus. E aí diz a Bíblia, logo nas sinagogas, ele pregava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E todos os que estavam ouvindo a Paulo, a Saulo, eles ficavam atônitos, eles ficavam admirados de ver este homem agora que está pregando o Evangelho, este homem agora que está no meio do povão aí, este homem agora que era lá doutor da lei, ele se diminui e agora está no meio de nós aqui pregando esse Evangelho, e eles ficavam admirados. Quando eles ficam admirados, aí então o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles decidem
nome, e para isso veio aqui, para levar presos os principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava. Saulo, porém, você entendeu? A Bíblia está dizendo aqui, vaso escolhido, cheio do Espírito, mas se esforçava. Aqui Deus está falando para nós aqui nessa noite. Você que está aqui, eu disse, quem se considera um vaso? Eu. Quem aqui quer sofrer pelo nome? Eu. Quem aqui quer receber a poderosa unção do Espírito? Eu. Agora o Espírito de Deus está dizendo para você, eu quero o teu esforço. Eu quero que você se esforça. Saulo então, ele se esforçava muito mais, e os judeus ficavam confusos, os que habitavam em Damasco, e provando que aquele era o Cristo, ele continuava pregando. Verso de número 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Eles tomaram conselho entre si para o então aquele que queria ver o mal do povo, agora estavam traçando, pastor Júnior, que ele fosse morto. E em primeira instância, Paulo, ele agora percebe, meu Deus, eu que persegui este povo, meu Deus, eu que colocava muita gente na prisão e via ver o povo judiar, participei, estive ali quando Estevão morreu, agora eu sou perseguido. Mas Paulo entendeu uma coisa, ele não entendia por que esse povo, quanto mais sofria, mais glória eles davam, quanto mais sofria, mais a palavra ele pregava. Então Paulo entendeu, e quando ele entendeu isso, ele glorificava a Deus nas suas perseguições. E aí eles armaram uma cilada, tal, e tendo vindo isso no verso 24, o conhecimento de Saulo, como eles guardavam as portas, eles começaram a guardar todos os lugares. Olha, ele vai ter que passar por aqui, ele vai passar por aqui, ele vai passar por lá. Então coloquem homens ali de vigia, porque quando ele passar, nós vamos pegar esse homem agora e nós vamos matar ele. Nós vamos acabar com a vida dele. Porque antes ele estava do nosso lado. E esse povinho aí que fala nesse Jesus aí que morreu e ressuscitou, onde já foi decretado ali no meio dos judeus ali, onde escreveram, persuadiram os soldados, dizendo, olha, aquele mentiroso disse quando estava vivo que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então nós temos dinheiro para aquele povo ali, e hoje todo mundo acredita ali que realmente os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. E este homem aqui vem pregando esse Jesus agora, que ele ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, e é por causa dele que se prega esse nome, o perdão, através deste homem aqui. Então nós vamos matar esse cara. Aí eles pegaram, fizeram tudo esse arranjo, e diz a Bíblia Sagrada, que tomando de noite os discípulos, verso 25, desceram Paulo dentro de um cesto pelas muralhas de Jerusalém. Olha só que coisa impressionante, né? Todo mundo ficou sabendo, olha, Paulo vai morrer, vão matar Paulo. E agora esse homem aqui está pregando, Paulo, o homem está pregando demais, a unção é forte na vida dele. Aonde ele vem para pregar o evangelho, a multidão para. Então o que é que nós vamos fazer? Se ele ficar aqui dentro, ele vai morrer. Já tenho uma ideia então. Vamos pegar um cesto, onde a gente armazena os pães, vamos jogar ele, porque Paulo não era muito grande não, ele era pequenininho, talvez fosse do tamanho do pastor Wilson. E eu fico feliz, sabe por quê? Porque um dia o pastor Robson leu um livro e ele falou para mim assim, pastor Luiz, eu entrei em conhecimento a respeito da biografia de Paulo e a pessoa de Paulo, um pouquinho dele, como eram as suas características. Aí eu falei, é mesmo, pastor Robson? E eu ouvi dizer, e eu li nesse livro, pastor Luiz, que o nariz dele era pontiagudo, ele era careca, e as pernas eram abertas. Eu falei, sou mais bonito do que ele. Fiquei contente. Mas em si a estatura dele não era muito grande, era pequeno também, e isso nos alegra, né? Principalmente os baixinhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pegaram o Paulo, colocou ele lá dentro do cesto e desceram ele então, pastor Márcio, sobre os muros, e Paulo escapou da